Esta é a área de trabalho que eu utilizo para fazer legendas e tradução de legendas. Foi muito importante para mim, no início da série turca Hercai, compreender muito bem o que estava em jogo, qual era a história por trás da trama de vingança dessa série tão interessante. A série turca Hercai foi levada ao ar na Turquia entre os anos de 2019 e 2021. Lá, a série passou no formato de capítulos semanais, de 2 horas e meia cada um, e ela foi dividida em 3 temporadas. Cada um desses capítulos apresentava na abertura alguns versos de poemas originais dos poetas Sufi. O mais famoso deles na Turquia é o poeta Mevlana. Ele é também conhecido, ou talvez até mais conhecido, como Rumi, e ele é um poeta originalmente da Pérsia. Esse poeta e filósofo Sufi viveu mais ou menos no século XIII na Pérsia, e ele teve um mestre muito importante, que também era Sufi, poeta, chamado Shams-i Tebrizi. Os poemas de Mevlana são estudados até hoje na literatura turca e são bastante conhecidos os poemas também fora da literatura turca. Traduzir esses poemas é uma tarefa muito grande, mas eu tentei pelo menos trazer o significado de cada um desses poemas e acrescentar na legendagem dos capítulos que eu fiz da série Hercai. Esses poemas foram apresentados na abertura de cada capítulo, no formato escrito, na língua original turca, e não havia nenhuma legenda, nenhuma indicação. Então foi um trabalho bastante desafiador encontrar esses poemas e, posteriormente, traduzi-los para o português. Além dos versos dos poemas do Mevlana, do Shams-i Tebrizi, do Ömer Khayyam, do Yunus Emre e outros poetas sufi, também achei interessante traduzir a letra das canções apresentadas na série. A série teve uma trilha sonora composta originalmente para a produção do programa, com um cuidado extraordinário. A trilha sonora original é composta basicamente de música incidental, ou seja, não há letra, e várias dessas músicas foram compostas especificamente para alguns personagens. Por exemplo, temos a música composta especificamente para o personagem Azizé, que é um instrumental muito interessante, com diversos tipos de tambores. Até hoje me lembra muito esse personagem. Hoş geldin Miran Bey. Hoş gördük. Além disso, também foi composta uma música bem interessante para a personagem Gul, que é uma criança de 5 anos, é a irmã mais nova da Reyhan, e ela também tem uma musiquinha muito específica que caracteriza as suas aparições na série. Gül Hanım. Tamam haklı değil, Miran'ı bulmaya gidiyorum. Além disso, temos então a música incidental do Miranda, Reyhan, além da música de fechamento dos capítulos. Achei também interessante me debruçar um pouco sobre essa questão da trilha sonora, porque em meio a alguns capítulos houve intervenção e inserção de canções populares da Turquia, que tem, vamos dizer assim, uma letra que evoca alguma coisa relacionada à cena em questão.
Além das canções do repertório popular romântico da Turquia, também houve inserção de várias canções do folclore turco. E essas canções, para mim, foram especificamente interessantes, porque eu não as conhecia. E elas parecem trazer na sua letra uma espécie de poema ou uma história poetizada. E o interessante é que em várias delas a interpretação foi feita pela atriz Ebru Şahin, que faz a personagem Reyhan. Sorsan bağın yaresini de gül derim, gül derim, gül derim. A Ebru, além de ser atriz, também é uma cantora e parece que ela tem um repertório bastante grande de músicas folclóricas. A mais representativa, a meu ver, é a canção que se chama Hoş Geldin. E Hoş Geldin quer dizer bem-vindo. É uma interpretação da atriz e cantora Ebru. A letra é bastante interessante e tem muito a ver com a cena durante a qual ela é apresentada. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar. Além dessa interpretação, temos também algumas canções do repertório romântico turco. Eu destacaria uma bastante interessante chamada Ben Seni Çok Sevdim, que significa Eu Te Amei Tanto. São canções que, além de fazerem o fundo musical de uma cena determinada na série, são apresentadas praticamente do início ao fim, sem interrupção, contendo cenas também do que outros personagens estão ou estariam fazendo naquele momento. E me pareceu bastante apropriado traduzir e legendar essas canções no momento em que elas estão sendo apresentadas na série, para que a audiência possa usufruir não só da música, que é belíssima, mas também da letra, que tem bastante pertinência com relação ao que está sendo apresentado na série. Bir istiridyenin kıymetli incisini sakladığı gibi saklarım seni bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Outro exemplo de canção do repertório romântico turco é a canção chamada Ben Birtek Kadın, apresentada num momento bastante tenso da série. Ya tutamazsa? Ya düşerse? O zaman ben de atlarım arkandan. Ben de düşerim seninle. O da sensin, o da sensin. Bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Outra música interessante chama-se Nereden Bileceksiniz, de Ahmet Kaya, conhecido por compor músicas de protesto na Turquia. Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde, sakallarım pas içinde, siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Portanto, a versão que eu apresentei, legendada dos 69 capítulos da série Hercai, tem um diferencial com relação ao que foi apresentado aqui na plataforma da Globoplay, que é a tradução dos poemas no início de cada capítulo, bem como a tradução da letra dessas canções folclóricas e do repertório romântico turco durante a execução dessas peças musicais dentro da série. Hercai é sim um gênero de novela romântica
de TV, mas, para além disso, também apresenta um enredo muito emocionante. É difícil a gente não querer saber como vai continuar, e as reviravoltas apresentadas são absolutamente incríveis. Espero que tenha sido interessante para todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Gulé, gulé.